E aí, prontos para aprender um pouquinho mais sobre fisiologia da reprodução da égua? Eu sei que essa parte de fisiologia é um pouco complicada, é um pouco chatinha, teórica demais, mas vocês vão ver que a gente usa isso o tempo inteiro no nosso dia a dia, na prática. Então, é importante demais a gente compreender a fisiologia para conseguir trabalhar de forma adequada. E isso, com certeza, é um diferencial dos bons profissionais que estão no mercado. Então, vem comigo. Eu vou começar a falar então um pouco sobre as características reprodutivas das éguas. Elas são monoovulatórias, ou seja, ovulam na maioria das vezes apenas um folículo por ciclo estral. São poliestrais, isso quer dizer que apresentam vários ciclos estrais durante uma determinada estação do ano, por isso são chamadas de estacionais. Geralmente, esses ciclos estrais têm duração de 21 dias durante a estação de monta. Isso quer dizer que as éguas ovulam a cada 21 dias nesse período, a maioria delas. Existem vários fatores que interferem na estacionalidade reprodutiva das éguas, dentre eles a nutrição, a latitude, a temperatura, o estresse e principalmente o fotoperíodo. Mas o que é fotoperíodo? É o tempo que a égua precisa ficar exposta à luz diariamente para apresentar os ciclos estrais. A égua, então, precisa de 14 a 16 horas de luz por dia para se tornar cíclica. E isso corresponde exatamente aos dias mais longos do ano, que são na primavera e no verão. Por isso, a maioria delas ciclam nessa época apenas. Essa figura vai facilitar a compreensão de como o fotoperíodo interfere diretamente na ciclicidade das éguas. A luz é captada por receptores presentes na retina ocular, isso mesmo, no olho da égua. Ela então faz com que haja a transmissão de um estímulo através do nervo óptico e de conexões na base cerebral para o gânglio cervical superior. O gânglio cervical superior vai enviar um estímulo para a glândula pineal diminuir a produção de um neurotransmissor, que é a melatonina. A melatonina mais baixa vai atuar diretamente no hipotálamo, fazendo com que aumente a secreção de GNRH. GNRH quer dizer hormônio liberador de gonadotrofinas. E o GNRH, então, vai atuar na hipófise, aumentando a liberação das tais gonadotrofinas, que são o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Esses hormônios vão atuar diretamente nos ovários, fazendo com que as éguas se tornem cíclicas. Agora sim, nós chegamos no esquema que eu postei nos stories. Então, dando continuidade, o fotoperíodo adequado para as éguas faz com que diminua a produção de melatonina pela pineal, fazendo com que haja estimulação do hipotálamo para a liberação de GNRH. O GNRH vai atuar na hipófise, também chamada de pituitária, e vai estimular, então, a liberação de FSH e LH. O FSH vai atuar diretamente no ovário, estimulando o crescimento folicular inicial. Os folículos são produtores de estrógeno, então, à medida que aumenta o número de folículos e que o folículo aumenta de tamanho, a produção de estrógeno se eleva também. E esse estrógeno vai atuar no comportamento da égua, fazendo com que ela manifeste os diversos sinais de estro, de cio, e vai atuar também no trato reprodutivo dessa égua, fazendo com que a cérvix se abra e fazendo também com que haja a presença daquele edema uterino intramural que eu sempre mostro para vocês nas imagens ultrassonográficas que eu posto. À medida que o folículo vai crescendo e atinge a dominância, que normalmente é apenas um folículo que chega nessa fase de dominância, por isso que a gente chama de espécie monoovulatória, que vai ovular apenas um folículo por ciclo, o folículo começa a produzir, então, um hormônio que chama inibina. Essa inibina é responsável por fazer um feedback negativo na produção de FSH. Eu brinco que o folículo dominante ele é muito egoísta. Só ele quer crescer e não deixa os amiguinhos crescerem. Então, o que acontece? Já temos, então, o folículo dominante
E aí o estrógeno que está sendo produzido por esses folículos, além de todas aquelas ações que eu já falei, ele também é responsável por fazer um feedback positivo para aumentar a liberação de LH e também para estimular o aparecimento de receptores para LH. Então, neste momento, a gente tem um folículo dominante que tem expressão de receptores para LH e uma alta concentração de LH, o que faz com que haja a maturação final do ócito, o crescimento folicular final também, a ovulação seguida da luteinização. Quando ocorre a luteinização, a gente tem a formação do CL, que é o corpo lúteo, que é responsável pela produção de progesterona. A progesterona vai fazer totalmente o contrário do estrógeno, tanto no comportamento da égua, vai fazer com que ela saia do cio e entre no diestro, que pare de mostrar os sinais de cio, e vai atuar também no trato reprodutivo, diminuindo o edema uterino intramural e fechando a cérvix, preparando o endométrio para o recebimento do embrião. Caso não haja fecundação e presença de embrião no útero da égua, o endométrio é responsável pela produção de prostaglandina F2-alfa. Essa prostaglandina F2-alfa é responsável, então, por realizar a luteólise, a destruição do corpo lúteo. Isso ocorre nos casos em que a égua não ficou prenhe, por volta do 14º dia do ciclo. Neste caso, o ciclo se inicia novamente. Por outro lado, se a égua tiver ficado prenhe, não ocorre a produção de prostaglandina F2-alfa pelo endométrio e também não vai ocorrer a luteólise. Então, a progesterona produzida por esse corpo lúteo vai manter a gestação na sua fase inicial. Gente, é isso. Um resumo básico. Espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida é só escrever nos comentários que a gente vai tentando resolver juntos, tá? Um beijo!